Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Everton Seixas Cardoso está na área para mais uma grande aula de história e continuando falando das grandes civilizações do mundo antigo. Lembrando que nós já estudamos com as civilizações do mundo antigo. Já estudamos sobre a Mesopotâmia, o Egito, os fenícios e hoje nós iremos para o Extremo Oriente para falar principalmente da China antiga e também da civilização da Índia. Pegando aqui nosso mapa que nós já estudamos, já vimos o Egito, já vimos a Mesopotâmia, fenícios, hebreus e logo veremos também sobre gregos e romanos. Mas hoje nós iremos nos concentrar na Índia e também na China antiga. Civilizações que estão aonde? Aqui na Ásia, mais para o Extremo Oriente. Vamos ver a importância dessas civilizações e o que eles deixar como legado para a nossa atualidade, para o nosso mundo contemporâneo. Vamos começar a falar da China antiga. Gente, a civilização chinesa é tão antiga como da Mesopotâmia e também do Egito Antigo. Deixa eu aparecer aqui. Para vocês terem uma ideia, elas surgiram há mais de 2.000 anos antes de Cristo. Quer dizer, tanto a China, a Mesopotâmia e o Egito têm uma história de 4.000 anos atrás, 4 até 5.000. Os egípcios e os mesopotâmios é um pouquinho mais antigo. E a China, há mais de 4.000 anos atrás, a partir do ano de 2.000 anos antes de Cristo. A história da China começa chamando aqui, esse vale onde estão dois grandes rios, o Rio Amarelo e o Rio Azul. Sim, com esses nomes mesmo, o Rio Amarelo e o Rio Azul. É uma planície onde surgiram várias civilizações. Diferente do Egito e da Mesopotâmia, eram terras mais desérticas. E você tinha uma planície verde, onde ali floresceu grandes civilizações. No caso aqui da China, o grande deserto fica no interior. Mas essa parte aqui é uma planície muito verde, com muitas florestas. Então, diferente da Mesopotâmia e do Egito, que surgiram em terras áridas, a China vai surgir numa região verde, florestal, no vale de dois grandes rios, amarelo e azul, o vale do Yangtze. Então, vão surgir as primeiras comunidades chinesas. E o que acontece? A história da China a gente vai ver que sempre foi uma tentativa de unificar todas as vilas, as comunidades que surgiam dentro da planície do Yangtze. Eram comunidades agrícolas que viviam da agricultura, da pesca. E a primeira dinastia que conseguiu unificar essas vilas foi a dinastia Xia. Daí vai vir o nome China depois. De Xia vai vir o nome China depois. Houve uma unificação com o primeiro grande imperador chamado de Yu. Yu, 2 pontinhos no U, chamado Yu o Grande. Ele foi o primeiro imperador que conseguiu unificar todas essas dinastias. Mas o que acontece? Tá bem aqui, Depois vai vir a dinastia Shang, que vai adotar o modelo de unificação das comunidades e vai continuar expandindo. Quanto mais eles adentravam na planície e no leito dos rios Amarelo e Azul, iriam expandindo e conquistando mais novas comunidades. E aí vai vir a segunda dinastia, chamada dinastia Shang. Essa dinastia é importante porque a gente vai ter os primeiros registros escritos pelos mandarins, que eu vou mostrar daqui a pouquinho, para contar a história dos imperadores. Na Xia, a gente não teve muitos escritos, foi mais por tradição oral. E aqui a gente vai ver os primeiros escritos documentados para contar a história da formação da China antiga. Mas quando chega na dinastia Zhou, também chamada de Shou, depende do nome, que é nessa parte aqui, a gente vai ter um período muito curioso na história da China, chamado período dos reinos combatentes. Por quê? Nesse período aqui, muitas comunidades não queriam se juntar a mando de um único imperador. O imperador era colocado como escolha dos deuses. E muitas comunidades não queriam submeter a esse imperador. Assim começou a era dos reinos combatentes. Briga entre várias comunidades, entre vários pequenos reinos, que muitos não queriam se submeter a mando de um imperador. Até que a dinastia Shou conseguiu, de alguma forma,
unir todas as comunidades, dando certos poderes, criando como fosse uma hierarquia de nobrezas. Cada províncias tinha um governante, mas é submetido ao imperador, mas esse governante tinha certos privilégios e assim conseguiu unificar todo esse território chinês. Então essa foi a dinastia Zhou, ou Shou, também foi o período mais longo da história da China. Depois, a gente vai ter a dinastia Qin e Han. Essas duas dinastias são importantes porque na dinastia Qin vai começar a construção da gigantesca muralha da China, que já vou falar, principalmente pela questão da invasão de um povo que tentava conquistar toda essa área fértil dos rios amarelo e azul. Estamos falando de quem? Dos mongols. Mas ainda não é de Gengis Khan. Gengis Khan vai ser depois da Era Antiga. Mas os mongols tentavam invadir e conquistar essa planície fértil chinesa. E foi necessário, na dinastia Qin, construir essa grande muralha, como mostrar já, para poder proteger da invasão dos povos mongols. E a dinastia Han vai ser muito importante, porque é chamado a Era de Ouro da história da China Antiga, porque daqui vai nascer a famosa Rota da Seda, que já vou falar também. Então essas são as dinastias chinesas. O que acontece? A importância da muralha da China. Gente, a muralha da China que vocês estão vendo aqui, ó, dizem que são poucas obras, poucas construções feitas pelo ser humano que é capaz de ser observado lá do espaço. Então, a grande muralha da China, ela foi muito importante, como eu mostrei no mapa, para simplesmente evitar a invasão de um povo conquistador, que é os povos mongóis. E o que acontece? A primeira coisa tem a ver então, com uma questão de defesa. O primeiro objetivo tem uma questão de defesa, proteger da invasão dos povos mongóis. E o que acontece? Essa muralha, não sei porque está falando pirâmide, essa muralha foi construída principalmente no topo de montanhas. Por quê? Porque complicava mais ainda uma tentativa de invasão. Para você subir uma montanha, naquela época, você não tinha grandes tecnologias, então feito a pé ou a cavalo, você tem um desgaste humano muito grande. E você depara com a muralha com mais de 3 metros de altura, em alguns casos até 5 metros de altura, e com pessoas aqui vigiando e jogando, de repente, flechas com seu arco e flecha para evitar a invasão de povos guerreiros. Outra coisa, essa muralha, gente, é gigantesca. Ela tem 21 mil quilômetros. Vocês têm uma ideia? 21 mil quilômetros. Dá para cortar o Brasil do norte ao sul. Ela é gigantesca. E ela levou séculos para ficar pronto. Ela não foi feita somente em uma dinastia. Levou pelo menos mais de 2 dinastias para ficar pronto. Por quê? Porque quanto mais você construía, deixa eu voltar aqui para o mapa, quanto mais você construía, os povos mongóis tentaram de alguma forma dar a volta para chegar aqui. Então sempre é necessário estar expandindo, cada vez mais para o interior, para dificultar simplesmente a travessia dos povos mongóis para tentar invadir a China. E foi feito também defesas extras em pontos considerados mais vulneráveis, principalmente onde haviam rios. E assim a gigantesca muralha da China tinha como primeiro objetivo a questão da defesa. Depois, o comércio. Por quê? Se vocês observarem bem, em cima da muralha, nasceu na verdade uma estrada. E como era muito grande, 21 mil quilômetros, também serviu como uma rota comercial para ligar várias vilas do litoral para o interior. E daí também da Rota da Seda, que a gente vai ver já. Então serviu também como rota comercial. E outra coisa, controle de imigração. O que acontece? Não foram somente povos guerreiros que tentavam invadir a China. Muita gente queria vir para cá para poder morar. Só que o imperador chinês, com o tempo, ele não queria que povos de culturas diferentes viessem morar na China. Então também serviu como uma forma de controlar a imigração desses povos no interior da China. Ok?
Então, são os 3 objetivos. Outra coisa muito importante está relacionado à gigantesca Rota da Seda. Isso vai ser a última dinastia da Era Antiga Chinesa, a dinastia aqui, a Han. Na dinastia Han, então a gente vai ter o chamado início da Rota da Seda, a Era de Ouro, por causa do comércio. Foi a época que eles mais expandiram a muralha da China, conseguiram controlar a invasão dos povos mongóis, mas também expandiram para o Ocidente. Saindo da China, através da muralha da China, chegando na Índia, que a gente vai ver já já, nos persas, mesopotâmicos, fenícios, aqui na Europa, chegando até os romanos e também no Egito. E, gente, e por que foi chamada a Rota da Seda? Os tecidos, conhecidos pelo mundo ocidental, eram feitos de algodão e lã. O algodão vem da planta e a lã vem das ovelhas. E, de repente, eles vão conhecer um novo tipo de tecido, mais leve, que era a seda. E de onde vem a seda? Alguém conhece? A seda vem do bichinho, o bicho da seda. Que ele é o primo da aranha. Ele é o primo da aranha. Por quê? Que ele também solta teias para poder simplesmente prender vamos dizer assim, seus predadores não, capturar a sua presa, para eles poderem comer. E o que acontece? Diferente da teia, que a teia da aranha ela é muito leve, muito frágil, se você pegar, ela desfaz muito rápido, a seda do bichinho da seda é mais resistente. E assim, eles faziam, os chineses, gigantescos bolos de seda e vendiam. E você pode costurar roupas de seda, são leves, e é considerado roupas somente da nobreza. Então esse bichinho foi capaz de criar um tipo de matéria-prima, um tipo de tecido, que você consegue fazer roupas. E assim os chineses resolveram oferecer esse tecido e outros produtos, depois vem a pólvora, por exemplo, para o mundo ocidental. Chegando na Índia, persas, Mesopotâmia, fenícios, Egito e até a Europa. Os romanos, principalmente os romanos, intensificaram essa Rota da Seda. Na época medieval, quando caiu o Império Romano, a Rota da Seda vai ser fechada tanto pelos europeus como pelos chineses. E aí vai acabar a Rota da Seda. Mas essa Rota da Seda conseguiu interligar o Extremo Oriente com o Velho Mundo, que é a Europa, e também com o Norte da África. Por causa de quê? Desse tecido leve, que só vai ser de novo utilizado nas grandes navegações da Idade Moderna. Então essa foi a grande importância da Rota da Seda, que tinha uma extensão de mais de 6.000 quilômetros. A escrita chinesa ficou conhecida como os mandarins. Gente, os mandarins, assim como a escrita cuneiforme dos mesopotâmicos e também assim como os hieróglifos dos egípcios, era utilizado através de logogramas, quer dizer o quê? Caracteres, símbolos, ao invés de um alfabeto fonético, como foi feito pelos fenícios e pelos gregos. O alfabeto, você junta letras, cada letra tem um som, e juntando essas letras você forma as palavras. E aqui não. Cada símbolo, cada logo, representa uma palavra. O que acontece é que os mandarins, existem mais de 3.500 símbolos para serem aprendidos e você fazer a escrita. Dizem que na China antiga, você levava pelo menos 10 anos, desde a infância até a adolescência, para você poder aprender todos esses símbolos. Na verdade, você recebia como fosse uma tábua, e aqui tinha 10 símbolos. E você passava pelo menos uma semana ou mais decorando o som de cada símbolo, para depois aprender o desenho. Primeiro decorava o som, xi, xi, xã, xã, xá, xá, por exemplo, e como era feito cada desenho. E depois fazia um teste. Sendo aprovado, ganhava uma nova tábua. E você guardava essas tábuas pequenininhas, porque a escrita era feita de forma vertical, não é horizontal, é feita de forma vertical. Você ia guardando. E o seu livro, como fosse o seu caderno, você tinha uma linha com várias tábuas.
Passava o ano, era mais uma linha com várias tábuas, porque ali você conseguiu decorar todos vamos dizer assim, os símbolos, os mandarins da escrita chinesa. Então é uma tarefa muito difícil. Exige muita memorização. Até hoje, os mandarins evoluíram, ficou mais simples, mas exige muita memorização. E o que acontece? Desde cedo as crianças, estimulando a memória, você fortalece o seu cérebro. Por isso que os chineses considerados dos melhores estudiosos, dos melhores alunos estudiosos do planeta, porque desde cedo eles estimulam essa memorização por causa da sua escrita, que é extremamente complexa. Mas isso acaba também ampliando para outras áreas de conhecimento. Por isso que falam que os chineses são tão inteligentes. Falando de outro povo, vamos falar rapidamente da Índia antiga. A Índia também é outro povo, mas está bem no meio da Ásia, mas também é considerado Oriente. E esse povo ficou conhecido por construir grandes cidades planejadas, com um sistema de esgoto avançado na época, e que os romanos iriam adotar. São os esgotos subterrâneos que passavam por dentro da cidade e caíam no leito dos rios. O que acontece é que o Vale do Hindu, na Índia, onde fica o rio Hindu, até hoje é considerado os rios mais poluídos, porque eles utilizam antigos sistemas de esgoto. Infelizmente, o que o ser humano acaba assim, as suas necessidades, se você despeja de forma inadequada, acaba poluindo o rio. Mesmo que o rio é corrente, cai no mar, mas você acaba poluindo o rio. E outra coisa, existe ainda tradições na Índia de, ao invés de você enterrar os mortos, você colocar os seus mortos em balsas e fazer as oferendas. E deixar que a água do rio leve seus mortos. Só que esse morto fica lá apodrecendo e acaba estragando, acaba poluindo o rio. Existem muitas comunidades indianas que ainda mantêm as tradições de mandar seus mortos para o leito dos rios e vai para a água abaixo. Você está lá no leito do rio pescando e de repente dá uma balsa passando com o corpo. Hoje, lógico, hoje isso mudou bastante, não é em qualquer parte do rio que quis aceito fazer isso. Só tem regiões específicas para você poder fazer isso, mas muita gente ainda vai colocando os corpos em balsas para poder o rio levar. São tradições religiosas, costumes dos indianos. Uma coisa muito importante é a sua organização em sistemas de castas. Castas são grupos sociais. Nós observamos que nos povos antigos, esses grupos, as pirâmides sociais, elas são o quê? Hierárquicas, quer dizer, você tem um formato de uma ordem, onde o topo manda com privilégios e abaixo não tem privilégio nenhum. E outra coisa, que não aceita uma estratificação, uma mobilidade em cada casta. Você é classificado, estratificado, você é classificado em cada classe e você não consegue mudar. Você é condenado a viver nessa casta o resto da vida. No caso, gente, da Índia, você tem como principal classe os Brahmanes, que são mestres religiosos. A religião hinduísta, a maior religião da Índia, que tem mais de 1000 deuses, Shiva, Brahmes, tem um deus elefante, Ganesh, que tem um elefante com 4 braços, tem um macaco chamado Hanuman, que é o grande herói das histórias do hinduísmo. Mas se você pegar isso na sociedade, os principais líderes com mais privilégios são os mestres religiosos. O livro dos Vedas, que conta todas as histórias, eles são os responsáveis em guardar esses livros. Vedas é o nome do livro sagrado, onde tem as histórias. Opa, fiquei bem em cima. Deixa eu aqui. Onde tem os livros sagrados que contam as histórias do hinduísmo, a religião oficial da Índia. Por que eu falo religião oficial? O budismo nasceu na Índia. Buda nasceu na Índia. Mas o budismo hoje é a maior religião da China. O budismo, de alguma forma, migrou para a China. E no caso da Índia, a maior religião é o hinduísmo. Depois você tem os guerreiros e também os governantes, que ficam nos kshatriyas, comerciantes, chamados de vaixás, trabalhadores em geral, sudras e os dalits, também chamados de párias. Gente, os dalits geralmente são pessoas criminosas, pessoas que nasceram muitas vezes de mistura de classes diferentes e acabam sendo rebaixadas para os dalits, e também são chamados de impuros. Por quê?
Essas pessoas eram considerados impuros, como eu falei, porque eram criminosos, nasceram de castas diferentes e faziam os serviços mais pesados, principalmente da limpeza do sistema de esgoto, que era muito complexo nas cidades indianas. E outra coisa, se uma pessoa se relacionasse com Dalit, o que acontece? Essa pessoa é obrigada a passar por um processo de purificação. De repente você conheceu um Dalit e paquerou e namorou com ele, você era obrigado a passar por um processo de purificação, porque os Dalits eram considerados impuros. Muitos Dalits morreram solteiros, não podiam casar nem ter filhos, porque eram considerados impuros. Só viviam entre eles, mas não podiam se misturar com outras classes. Então, esse é o sistema organizado da pirâmide social indiana. Vamos resolver algumas questões para revisar esse conteúdo. 1. Explique como foi o período dos reinos combatentes. Lembrando que isso aqui foi na época da China, da dinastia Zhou ou Shou, depende de como está escrita. E esses reinos combatentes brigaram entre si porque simplesmente não aceitavam que houvesse um imperador que mandasse em todo o território chinês. Foi obrigado o imperador a criar um grupo de nobres, dando certos privilégios a esses nobres, para poder de alguma forma unificar todas as vilas, comunidades e formar o Império Chinês. Então foi a era dos reinos combatentes que brigavam entre si porque não aceitavam o mando de um imperador. Explica a importância da Rota Seda. Ligou a China ao Ocidente, no caso, chegando na Índia, Mesopotâmia, persas, fenícios, hebreus, Egito, gregos e até romanos, levando o quê? A seda, do bichinho da seda. Que daí você tem a matéria-prima de você confeccionar roupas leves que a nobreza adorava, principalmente os romanos. 3. Como era a vida dos Dalits, também chamada de párias. Aqui nós estamos falando da sociedade indiana, dividida em castas, e aqui embaixo você tem um grupo marginalizado chamado de impuros, que muitos eram filhos ou eram criminosos, ou de relacionamentos de castas diferentes, que era proibido, e assim você tem um grupo que era considerado intocável, que ninguém poderia se relacionar. E quem se relacionava tinha que passar um processo de purificação. Ok, gente? Então, galera, finalizando essa aula, eu espero que vocês tenham gostado, e na próxima aula a gente vai conhecer mais povos do mundo antigo. Valeu, gente, brigadão. Tchau, tchau.